Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens em Provérbios. E hoje nós iremos meditar no capítulo 8 do livro de Provérbios. E eu quero ler com os irmãos os 11 primeiros versículos, que são esse primeiro movimento do texto. E na sequência nós vamos abordando o texto inteiro. Os 11 primeiros versículos de Provérbios, que nos diz a palavra do Senhor. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entendem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Amém? Podemos assentar. Embora eu tenha lido apenas os 11 primeiros versículos, hoje nós iremos ficar dentro de todo o livro de Provérbios, capítulo 8 do livro de Provérbios. Então eu peço que deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma exposição, embora hoje provavelmente um pouco mais curta, porque nós temos o batismo no início da tarde, né, e já aproveito aqui para deixar registrada a minha alegria, a minha satisfação. Nós temos 6 pessoas aqui da nossa congregação que vão se batizar. Nós temos a Ana Paula, o Caio, o Davi, nós temos a Sofia, a Laura, o Luiz, e eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? São esses os que vão se batizar. E eu acho que a palavra de hoje tem muito a falar também para essas pessoas que vão se batizar hoje, que vão manifestar publicamente a sua fé. Vejam, irmãos, nós não acreditamos em regeneração batismal, mas o batismo é um ato solene da igreja. E hoje, nada mais justo que diante desse ato, nós vamos meditar num clamor da sabedoria que perpassa aí todo o capítulo 8 do livro de Provérbios. Meus irmãos, não há dúvida alguma que nós vivemos num mundo barulhento. Muitas vozes competem pela nossa atenção o tempo todo. Eu lembro de um livro escrito pelo Samuel Pereira, que é um dos grandes nomes do marketing do Brasil, em que o título do livro é A Atenção é a moeda, é o maior ativo do século XXI. Todos querem competir pela nossa atenção, as publicidades gritam, oferecendo felicidade. É impossível abrirmos uma rede social e não nos depararmos com sem número de anúncios nos oferecendo uma infinidade de coisas. As redes sociais sussurram promessas de sucesso, pessoas ao nosso redor clamam por nosso dinheiro, nossa lealdade e nosso tempo. E no meio de todas essas vozes, o que o texto de Provérbios 8 vai dizer é que há uma voz que se levanta acima de todas elas. É a voz da sabedoria, a voz do próprio Deus. Ou seja, estamos inundados com uma série de vozes, várias vozes clamando pela nossa atenção, e a sabedoria aqui se apresenta como uma voz poderosa, chamando a nossa atenção, buscando conquistar a nossa mente e o nosso coração. E percebam, irmãos, é impossível analisar o texto de Provérbios 8 sem considerarmos o que veio antes deste texto e, sobretudo, o capítulo 7 de Provérbios. No capítulo 7, nós lemos sobre a mulher adúltera.
É interessante aqui que a sabedoria é apresentada também como uma mulher. No capítulo 7 nós temos a mulher adúltera, aquela que sussurra a sua atenção nas sombras da noite, aquela que promete prazer, mas conduz à morte, aquela que nos diz a Escritura que suas palavras são doces no início, mas o seu fim é amargo. Ela destrói famílias, ela empobrece os homens e ela leva multidões à sepultura. Mas agora que nós chegamos no capítulo 8, nós temos uma segunda mulher que se levanta. Aqui a sabedoria é personificada na figura de uma mulher. E é interessante que ela não sussurra como a mulher adúltera. A Bíblia nos diz que ela clama nas alturas. Ela não sussurra falsidade, ela proclama a verdade. Ela não oferece prazeres passageiros, ela oferece vida, honra, riqueza duradoura e o favor de Deus. Aqui no capítulo 8 nós temos a sabedoria, o chamado da sabedoria, e esse chamado ecoa através dos séculos e chega até os nossos ouvidos neste domingo pela manhã. E a pergunta que nós vamos precisar responder juntos ao longo desta manhã é: estamos ouvindo a sabedoria? Estamos respondendo ao seu chamado? Estamos deixando que a sabedoria nos conduza ou estamos sendo levados por outras vozes que estão competindo pela nossa atenção, pelas nossas afeições, pelo nosso afeto? Percebam, meus irmãos, que este texto é o segundo grande discurso da sabedoria personificada no livro de Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 1, se você abrir no primeiro capítulo de Provérbios, dos versos 20 a 33, nós vamos ver a figura da sabedoria clamando nas ruas da cidade. Esse é o segundo discurso que apresenta a sabedoria clamando, que apresenta a sabedoria apelando aos homens. Só que aqui em Provérbios, capítulo 8, ela retorna com uma mensagem ainda mais elevada, mais urgente e mais fundamental. E antes de nós entrarmos no texto, é importante eu explicar para vocês que o capítulo 7 e o 8 de Provérbios, eles formam um díptico, duas imagens lado a lado para comparação. Percebam, meus irmãos, a comparação entre essas duas mulheres que clamam. A primeira mulher, a mulher adúltera, no capítulo 7, ela fala secretamente à noite. Ela espreita o simples à noite. A sabedoria do capítulo 8 fala publicamente e em voz alta. No capítulo 7, a mulher adúltera promete prazer transitório. A sabedoria, todavia, no capítulo 8, oferece a vida duradoura. No capítulo 7, a adúltera nos diz o texto que os seus caminhos levam à morte. No capítulo 8, o caminho da sabedoria leva à vida. E por fim, a adúltera corrompe a quem a segue e a sabedoria enriquece quem a abraça. Percebam, meus irmãos, que esse contraste aqui, ele não é acidental. Isso não é uma mera coincidência. O que o autor coloca diante de nós é que ao longo das nossas vidas nós temos uma opção binária, uma opção de escolha binária. Há dois caminhos, há duas mulheres, há duas vozes clamando, não há aqui uma terceira opção. E o interessante é que esse texto, todo o livro de Provérbios, diz que a vida de cada um de nós vai depender da escolha que nós fazemos. A quem nós escolhemos dar ouvidos, a quem nós escolhemos abrir o nosso coração, a quem nós escolhemos atender o clamor. E a ideia por trás deste texto é que a sabedoria de Deus, ela clama de forma pública, urgente e com autoridade divina, e ela se oferece a todos aqueles que a buscam e a abraçam. Rejeitar a sabedoria significa rejeitar a vida, abraçá-la significa abraçar o próprio Deus. Vejamos, meus irmãos, a partir do verso 1, o primeiro movimento deste texto, que é o chamado urgente da sabedoria. Do verso 1 ao verso 11, nós temos esse chamado. E aqui os 3 primeiros versículos vai falar sobre a localização estratégica e a voz da sabedoria.
Vamos ler os 3 primeiros versos deste texto. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. Meus irmãos, a primeira coisa que nós notamos neste texto é que a sabedoria não sussurra, ela grita. Ela quer ser ouvida. A mensagem, a proclamação da sabedoria é uma proclamação pública. Ela não se esconde, ela não fala através de códigos cifrados, ela não age como a adúltera que sussurra na sombra da noite. A Bíblia nos diz que essa sabedoria é proclamada, ela é grita em voz alta. E onde ela grita? Nos diz o texto que ela grita nos lugares públicos. Olha a expressão que o autor usa, nos pontos mais altos, ou seja, no lugar em que a mensagem pode se propagar o mais longe possível, de junto ao caminho, ou seja, onde passam toda espécie de pessoas, nas encruzilhadas, justamente naquele lugar exato onde nós temos que decidir qual caminho seguir. E continua o texto bíblico dizendo, ao lado da porta da cidade. E vejam, meus irmãos, a porta da cidade era o local onde as grandes decisões eram tomadas. Os juízes se assentavam às portas das cidades na época. A sabedoria está dizendo que onde se faz o comércio, onde se administra a justiça, ela está gritando, ela está clamando, ela está procurando atrair a atenção dos homens. E aqui o grande contraste entre esta mulher e a mulher adúltera. A mulher adúltera age subrepticiamente, age nas sombras, age de forma escondida. A sabedoria proclama sua mensagem em alta voz para todos. A sabedoria busca atrair a atenção de todos. Por quê? Porque ela não quer que você a perca. A sabedoria se coloca exatamente onde você está. É lá na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, é lá no meio do seio familiar que a sabedoria está clamando, está tentando cativar o seu coração, cativar a sua mente, cativar o seu afeto. Ela se coloca exatamente onde você está. Ela se encontra no seu dia a dia. Talvez alguém possa dizer aqui essa manhã, Isaac, eu estou numa espécie de encruzilhada da vida, eu não sei exatamente o que fazer da minha vida. Pois bem, meu irmão, a sabedoria está exatamente onde você está, proclamando a palavra do Senhor e buscando atingir a sua mente, o seu coração, e buscando convencer você da decisão mais sábia e mais acertada. Essa é a imagem da sabedoria. Se você está numa encruzilhada, ela está lá. Se você está como que à porta da cidade, buscando oportunidades na vida, buscando, quem sabe, ascender socialmente, buscando, quem sabe, o seu lugar no mundo, a sabedoria está lá, clamando e ensinando como você deve agir em cada situação. E é interessante que o texto dá ênfase em 3 momentos distintos, logo no início, que a sabedoria fala. Veja, verso 1, verso 3 e verso 4. Ela clama em alta voz. Não clama porventura a sabedoria. Verso 3, junto às portas, à entrada da cidade, ela está gritando. Olha a expressão que o autor usa. Verso de número 4, novamente. A vós outros, ó homens, clamo. A sabedoria está clamando, a sabedoria está buscando a nossa atenção. A sabedoria aqui não é apresentada como uma ideia abstrata ou uma filosofia qualquer, é uma voz, é uma pessoa que se relaciona conosco, que fala conosco, que clama, que dirige as suas súplicas. A partir do verso 4 e 5, o autor vai mostrar quem ela está clamando. Qual é o público da sabedoria? Verso 4 e 5. A vós outros, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Quem é o público da sabedoria? O público da sabedoria, aqui no verso de número 4, é muito claro. É toda a humanidade.
Homens e mulheres, a sabedoria se dirige a todos. Não é apenas aos inteligentes, não é apenas aos ricos, não é apenas aos educados. Todos estão sendo persuadidos, ou a sabedoria procura persuadir a todos. E é interessante aqui que o texto no verso 5 especifica 2 grupos de pessoas. Embora a voz da sabedoria se dirija a todos, 2 grupos de maneira especial necessitam desesperadamente ouvi-la. E quem são esses grupos? Os ingênuos e os insensatos, os simples e os nécios. Os ingênuos são aqueles que são facilmente enganados, descomprometidos. Aqueles que possuem pouca sabedoria de vida, que não sabem como agir. A sabedoria busca cativar esses que não têm entendimento a darem ouvidos à sua voz. E mais, aos insensatos é dirigida a voz da sabedoria, que são aqueles que rejeitam a disciplina e a instrução. Por que a sabedoria se volta a esse grupo? Porque são os que mais precisam dela. São os mais vulneráveis às armadilhas da vida, são as pessoas mais propensas a cair na armadilha da adúltera, dos falsos caminhos, das tentações transitórias. Hoje nós temos um batismo, hoje nós temos uma celebração à tarde, e aqui a minha exortação a toda a igreja, mas sobretudo aqueles que vão se batizar nesta manhã: atente para a voz da sabedoria, atente para esta sabedoria que clama a você, para essa sabedoria que dirige a sua palavra a você. Porque se tem uma coisa que o livro de Provérbios deixa muito claro, é que as nossas escolhas de vida têm consequências. Se tem uma coisa que o livro de Provérbios não deixa a menor dúvida, é que ações, a forma como eu conduzo a minha vida, tem consequências temporais e eternas. A maioria das pessoas que vão se batizar hoje são pré-adolescentes. Adolescentes e pré-adolescentes têm uma vida inteira pela frente. Tem uma vida inteira para construir de forma bonita, para construir de forma que mais para frente vão olhar para o histórico da sua vida e vão se alegrar daquilo que construíram, vão se alegrar das suas escolhas. Mas eu também tenho que exortá-los que se vocês não atentarem à sabedoria, ao final da vida de vocês terão apenas motivos para se lamentarem. A verdade fundamental é que a sabedoria não é apenas para os talentosos ou para aqueles que já são sábios. A sabedoria aqui é para os simples, os fracos, os perdidos. Meus irmãos, esta é uma mensagem de esperança. Se você acha que não sabe como agir diante das circunstâncias da vida, não sabe que caminho pegar na sua vida, não sabe que rota tomar, essa é uma mensagem de esperança para você. Sempre que eu leio esse texto, eu não consigo deixar de lembrar do livro de Tiago, daquela promessa maravilhosa nas Escrituras que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Aleluia! Se tem uma oração que a própria Escritura diz que nós já temos a resposta garantida, é que se nós pedirmos com fé, se nós nos dedicarmos a buscar sabedoria, nós a encontraremos. Porque ao contrário da mulher adúltera, ela não está escondida, ela não está às sombras, ela está revelada, tão clara como a luz do dia, ela apela aos homens para que deem ouvidos à sua voz. Você se sente simples, ingênuo, tolo? Você se sente enganado? A sabedoria é para você. E aqui, meus irmãos, eu não posso deixar de fazer uma mini aplicação. Quantas pessoas não se sentem perdidas no labirinto da vida? Quantas pessoas não se perguntam como eu posso tomar uma decisão correta? Como eu posso conduzir os meus passos de forma acertada? O que eu preciso fazer para não desperdiçar a minha vida?
como evitar ser enganado, como viver bem. Meus irmãos, a sabedoria está clamando, e eu ouso dizer que todo domingo, onde a mensagem de Deus é cantada e proclamada, a sabedoria está revelando Deus, os seus caminhos, as decisões acertadas para você seguir na vida. A partir do verso de número 6, no meio deste clamor, a sabedoria começa a falar da qualidade e do valor das suas palavras. Verso de número 6 a 10. O verso de número 6 a 11, desculpe. A sabedoria não apenas clama, ela garante a qualidade da sua mensagem. Vejam, irmãos, principalmente aqui dos versos 6 a 9, como ela descreve as suas características, como ela se apresenta com uma série de palavras que descrevem retidão, verdade e justiça. Verso 6. Eu falarei coisas excelentes. Ou seja, aquilo que a sabedoria fala é excelente. A orientação de Deus para as nossas vidas é excelente. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é agradável, é perfeita. A sabedoria está dizendo para os nécios, para os tolos, o meu ensino é excelente. O meu ensino pode te conduzir a uma vida boa, feliz, sem arrependimentos. Verso 6 ainda ela vai dizer que fala do que é reto. Os meus lábios proferirão coisas retas. Verso 7 vai dizer, são justas. Verso 7, porque a minha boca proclamará a verdade. Verso 8, são justas todas as palavras da minha boca. Final do verso 8, não há nenhuma coisa nelas torta nem perversa. Verso de número 9, todas elas são retas. Aleluia, para quem as entende, e justas para o que acha o conhecimento. A sabedoria aqui está apresentando o seu valor. Ela está dizendo que fala o que é excelente, aquilo que é reto, que é verdade, que é justo. Nada na sabedoria é torto ou perverso. Não existe jeitinho brasileiro no clamor da sabedoria. Não existe atalho. A sabedoria chama a atenção para o que é excelente, para o que é reto, para a verdade, para a justiça. E ao mesmo tempo que ela está intimamente ligada a esses valores, evidentemente ela repele aquilo que é torto, que é perverso, que é mau. Percebam, meus irmãos, a comparação que é inevitável. A comparação entre esta mulher, a sabedoria, e a mulher adúltera. Não é à toa que esses textos estão lado a lado. O autor propositalmente quis que essa reflexão fosse feita pelos seus leitores. Vejam que lá em Provérbios 7:17, as palavras da mulher adúltera são doces como mel, são lisonjeiras, são enganosas, prometem o prazer, mas conduzem à morte. Ao passo que a sabedoria é o exato oposto da mulher adúltera. A sua linguagem é reta, não é retorcida, não é tortuosa. A sua verdade pode até ser dura de ser ouvida às vezes, mas é sempre verdadeira. Aleluia. A sabedoria nem sempre vai agradar os meus ouvidos, nem sempre vai ao encontro dos meus caminhos. Muitas vezes ela vai de encontro, ela vai chocar com os meus caminhos, ela vai chamar atenção para os meus pecados, para a minha vida de erro. Não há esse choque com a mulher adúltera. Existem tantas vozes clamando neste mundo, tantas vozes querendo disputar a nossa atenção, os nossos afetos. E a pergunta que ecoa nesta manhã é: a quem daremos ouvido? E a quem seguiremos? E essa escolha vai impactar simplesmente tudo na nossa vida. Qual é o valor dessa sabedoria? Vejam, verso de número 11.
Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. E outra tradução vai dizer que é melhor, aleluia. Verso de número 10 ainda vai dizer que é melhor do que o ouro escolhido. Meus irmãos, isso é extraordinário. Nós sabemos que o ouro é um material extremamente precioso. Ouro é uma reserva de valor, sempre foi na história da humanidade uma reserva de valor. Tanto é que os bancos centrais de diversos países costumam ter reserva em ouro. Principalmente quando governos são imprudentes, principalmente quando emitem moeda de forma desvairada, e nós temos um efeito da inflação. O normal nesses momentos é correr para o ouro como reserva de valor. Porque o ouro não está sujeito a essas variações tão grandes quanto as destrutivas de uma moeda pela inflação. Então o ouro sempre foi algo muito valioso, muito estimado. Quem aqui não se lembra, aqueles que são casados, quando foram comprar aliança, eu não tinha ideia nenhuma do valor do ouro. Quando eu fui comprar uma aliança e vi que poucas gramas de ouro custam milhares de reais, algo que não pesa nada. Ouro é um material extremamente valioso, mas a sabedoria é ainda mais valiosa. Aleluia. A sabedoria aqui é apresentada como mais valiosa que a riqueza, que fama, que poder, que qualquer bem natural. Irmãos, a sabedoria é mais valiosa do que qualquer outra coisa que possamos perseguir na vida. Queridos pré-adolescentes que vão se batizar hoje, vocês têm a vida inteira pela frente, se o nosso Senhor assim o quiser. A sabedoria é mais valiosa do que o ouro. Persiga a sabedoria. E aqui, meus irmãos, não é possível deixar de fazer uma comparação entre aquilo que nos é ensinado na Sagrada Escritura e aquilo que a nossa cultura nos diz. A nossa cultura nos faz voltar a atenção cada vez mais para o ouro. Trabalhe duro, ganhe dinheiro, construa o patrimônio. Mas aqui está o que a Escritura proclama: se você tiver riqueza e não tiver sabedoria, você será um homem pobre. A verdadeira sabedoria está relacionada com escolhas sábias de vida. Um homem milionário sem sabedoria pode inclusive dilapidar sua riqueza. Uma mulher bonita, mas sem sabedoria, destrói o seu casamento. Uma pessoa inteligente sem sabedoria desperdiça os seus talentos. A sabedoria aqui é apresentada como um bem de maior valor do que qualquer outra coisa que nós possamos nos esforçar para adquirir na nossa vida. Foque na sabedoria. Atenda o clamor da sabedoria. A sabedoria aqui é o bem supremo. A partir do verso 12, nós temos um segundo movimento no texto. Se no primeiros 11 versículos nós ouvimos o clamor da sabedoria, agora do verso 12 ao verso 21, nós vamos ver os frutos e o benefício da sabedoria. Aqui a sabedoria diz: eu clamo, ouça-me, minhas palavras são verdadeiras. Foi isso que nós vimos até aqui. A partir de agora, ela vai enumerar uma série de bênçãos que virão para aqueles que a abraçam. Irmãos, abraçar, ouvir a sabedoria tem uma promessa de recompensa nas Sagradas Escrituras. E os primeiros 3 versículos, do 12 ao 14, vai tratar dos atributos da sabedoria. Eu vou bem rápido aqui. Quando você escolhe a sabedoria, é interessante, você não fica apenas com ela. Existe um pacote integrado à sabedoria. Verso 12: eu, sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Ou seja, a sabedoria nunca vem só. Eu lembro quando o rei Salomão pede sabedoria e Deus se agrada do pedido de Salomão. E Deus disse: porque você pediu sabedoria, você vai ganhar um combo completo. Porque você pediu sabedoria, sei porque a primeira coisa que me vem na cabeça é aquelas promoções do Subway, que você pede o sanduíche e vem o cookie, vem o refri junto. Você espera uma coisa, mas recebe um combo inteiro. Quando você busca a sabedoria, você acaba ganhando um pacote de virtudes. E quais são? Não apenas os que dizem nesse texto, mas aqueles que o próprio livro de Provérbios explica. Em primeiro lugar, a perspicácia.
A sabedoria nos ensina a ver além das aparências. A sabedoria nos ensina a fazer bons julgamentos na nossa vida. Em segundo lugar, o conhecimento. Junto com a sabedoria, há uma compreensão genuína das coisas. Em terceiro lugar, a Bíblia nos apresenta aqui a prudência, a cautela no agir que acompanha o proceder e o viver do sábio. Em quarto lugar, a sabedoria vem acompanhada do discernimento, que é aquela capacidade de discernir entre o bem e o mal, de olhar aquilo que o simples não é capaz de fazer, de ao longe ver que o problema se aproxima, aquele que é sábio consegue fazer esse julgamento, consegue ter essa percepção. Sabedoria também nos dá conselhos, direção sábia. E por fim, a sabedoria nos dá uma força heróica, capacidade de agir, de executar, de preservar. E algo fundamental aqui no verso de número 13. Que verso maravilhoso! O temor do Senhor. E nós não estamos na primeira mensagem da série, foram tantas. E todos estão carecas de saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está umbilicalmente ligado à sabedoria. O temor do Senhor, a própria essência da vida sábia, consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Que expressão maravilhosa, o temor do Senhor. Eu não preciso dizer, o pastor Rodrigo já fez uma extensa explicação do que seja o temor do Senhor, mas preciso apenas frisar que o temor do Senhor não é um medo neurótico ou paralisante, é uma reverência. É reconhecermos que Deus é supremo, é reconhecermos que os seus valores são absolutos. E percebam, irmãos, que neste texto de Provérbios 8 não há espaço para o relativismo. Não há uma zona cinzenta entre certo e errado, não há espaço para isso. Existem vozes clamando pela nossa atenção. Existem apelos ao nosso foco, a nossa atenção, a disposição do nosso coração. E aqui é interessante, porque ao atender a sabedoria, nós estamos atendendo a voz de Deus. Ao ouvirmos o chamado da sabedoria, nós estamos afirmando que existem verdades absolutas. O padrão do certo e do errado não é aquilo que eu acho bonito, aquilo que me agrada, aquilo que cativa as minhas emoções, não. O padrão do certo e do errado é a própria palavra de Deus. É aquilo que ela proclama, é aquilo que ela ensina, é aquilo que ela nos exorta. E essa reverência, esse temor, diz o texto, ele produz um efeito concreto na nossa vida. Na medida em que eu temo a Deus, na medida em que eu abraço que Deus é supremo e que seus valores são absolutos, eu passo a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Vejam que ouvir a voz da sabedoria significa necessariamente amar algumas coisas e repelir e aborrecer outras. O autor está dizendo, a sabedoria ama a justiça, ama a verdade, ama a retidão, mas aborrece necessariamente a perversidade. E aqui o autor passa a dar alguns exemplos daquilo que nós devemos aborrecer. O primeiro exemplo que ele dá é a soberba, o orgulho. A sabedoria aborrece a soberba. A soberba e a sabedoria são inimigos, os dois nunca andam juntos. Aquela atitude que diz eu mereço, eu sou superior, aquela atitude que muitas vezes não verbalizada, mas expressa em nossos comportamentos, que proclamam que nós somos o centro do universo. Tudo isso, nos diz a Escritura, é tolice. Tudo isso está diametralmente oposta à sabedoria que é revelada no texto. E, meus irmãos, o orgulho é uma coisa terrível. O orgulho já destruiu impérios.
O orgulho já destruiu famílias. O orgulho já separou melhores amigos. Quando você tem sabedoria, nos diz o texto, você detesta o orgulho. Segunda coisa, a sabedoria aborrece a arrogância. O que é arrogância? É aquela dureza de coração de quem se recusa a ouvir, que rejeita o conselho, que acha que está sempre certo. Você chama a atenção de alguém, você diz, meu irmão, você está caminhando diretamente para o abismo, para a morte. Esse caminho não é um caminho bom, mas a pessoa vai de forma arrogante, teimosa. E chega um momento simplesmente que a pessoa se torna tão dura de coração, que apenas um grande milagre da graça, a pessoa se torna praticamente irrecuperável. E é isso que o texto em Provérbios diz. Aquele que é muitas vezes advertido endurece o seu coração, será destruído de uma vez sem que haja cura. Aquele que é sábio aborrece o mau caminho. Aquele caminho que parece certo, mas conduz à morte. A sabedoria dá visão para evitarmos isso. Aquele que é sábio aborrece a boca perversa. No final do verso 13, aquele que distorce a verdade, que manipula, que engana. Meus irmãos, vamos ser francos. Você está aprendendo a aborrecer essas coisas na sua vida? Nós sempre dizemos, e faz parte da teologia cristã, que a santidade, o crescimento na imagem do Senhor, ele tem um aspecto positivo e um negativo. Ao mesmo tempo que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Ao mesmo tempo que eu dou ouvido à voz da sabedoria, eu me afasto das outras vozes que estão competindo com a voz da sabedoria e buscando cativar o meu coração. A sabedoria que não apenas instrui, ela nos transforma, não é algo intelectual. É algo que entra na nossa vida e nos transforma por completo. Portanto, não podemos tolerar o orgulho, a falsidade. Verso 15 e 16 vai trabalhar o efeito político e social da sabedoria. Isso é notável, meus irmãos. A sabedoria diz que os governos bem-sucedidos são construídos com ela. Os reis reinam retamente através dela. Vejam que coisa extraordinária. Vejam o texto, a descrição do texto. A partir do verso de número 15, eu não vou ler porque o nosso tempo está caminhando muito rápido. Vejam essa descrição. Nenhuma sociedade pode prosperar sem sabedoria. Você pode ter leis, mas sem sabedoria elas se tornam instrumentos de opressão. Você pode ter riqueza, mas sem sabedoria essa própria riqueza se destrói com a cobiça. Você pode ter poder, mas sem sabedoria o poder se torna tirania. Última sessão desse tópico, desse movimento, nós temos o amor recíproco da sabedoria a partir do verso de número 17. E eu vou ler só o verso de número 17 e o resto eu comento rapidamente. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Aqui a sabedoria é apresentada como alguém que tem amor recíproco. Isso é uma promessa de reciprocidade. Não é uma relação unilateral onde você pede e Deus ignora, não. É um relacionamento de amor. A ideia aqui é que se procurarmos ela com diligência, nós a encontraremos. A ideia aqui é que achar sabedoria não é como buscar agulha no palheiro. Lembrem dos primeiros versos deste texto. Ela está clamando nas ruas, nas praças, nas encruzilhadas, no alto. Ela está procurando cativar o nosso coração. E aqui o texto nos fala uma série de recompensas que temos ao ouvir a sabedoria. A partir do verso de número 18. Riquezas, honra e prosperidade. Isso não significa que se ouvirmos a sabedoria, seremos todos ricos do ponto de vista material. A ideia de prosperidade na Bíblia vai muito além da riqueza material. Mas significa, sim, que viveremos melhor.
O sábio vive melhor do que o tolo. Nós já vimos isso. O sábio toma decisões financeiras melhor. O nosso irmão Augusto pregou sobre isso. Ele não gasta mais do que ganha. Ele não entra em débito imprudente. Ele tem mais prudência para não ser enganado nos negócios. Ou seja, de regra, a vida do sábio ela vai ser melhor. E a segunda característica é que esse sábio obtém honra. As pessoas confiam, respeitam. Isso nos diz respeito à integridade. É uma riqueza duradoura. É por isso que a palavra de Deus chama tanto a nossa atenção de nos fixarmos mais na sabedoria do que até mesmo nas riquezas passageiras, com quanto elas sejam necessárias para a nossa vida. A riqueza passageira, usando a expressão do próprio Cristo, ela está sujeita a uma série de intempéries, o ladrão rouba, a inflação corrói. É a riqueza de um coração contente, de relacionamentos saudáveis, de uma consciência tranquila, de uma alma em paz que a palavra de Deus está nos chamando a atenção. Aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E por fim, última sessão, a partir do verso de número 22, antes do apelo final, vai falar sobre a eternidade da sabedoria. Vejam a descrição do texto. A sabedoria demonstra, manifesta aqui que ela já pré-existia, ela tem origem divina. Verso 22 a 26 vai falar da geração eterna da sabedoria. Eu não vou conseguir ler todos os versos. A sabedoria não é uma invenção do homem. Não é um conceito que surgiu com os gregos, com a filosofia. É anterior ao cosmos, é anterior aos oceanos. O texto usa aqui uma linguagem misteriosa. Verso de número 24. Antes de haver abismos eu nasci. É como se antes de toda a criação, antes mesmo de haver aquilo que alguns filósofos chamam de um não ser, já havia sabedoria. A sabedoria é apresentável como confiável porque ela vem de Deus, ela vem da eternidade. E agora, meus irmãos, é impossível eu não conectar essa pré-existência da sabedoria com o Novo Testamento. Essas características da pré-existência também são aplicadas a Cristo. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. O Novo Testamento aplica, e é difícil imaginar que João, por exemplo, em João 1, não tinha em mente esse texto de Provérbios 8, aplica a Cristo exatamente o que nos é dito da sabedoria aqui. Provérbios personifica a sabedoria. O Novo Testamento revela que Jesus Cristo é a manifestação máxima dessa sabedoria. Sabedoria esta presente na criação, versos 27 a 29. Sabedoria essa que traz ordem ao caos, traz ordem àquilo que está bagunçado. Sabedoria essa que é revelada de forma explícita, extraordinária e cabal e final em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, eu já estou encaminhando para o final. Algumas características da sabedoria que se aplicam plenamente a Jesus. A sabedoria em Provérbios 8, ela clama, ela chama os homens. Cristo Jesus, ele também clama e chama os homens. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a sabedoria que chega para uma pessoa que devia estar numa encruzilhada da vida, odiado pelos seus próprios patrícios. Estou me referindo ao apóstolo Mateus, coletor de impostos, odiado pelo seu povo, e que chama de segue-me. Vem, siga-me. A sabedoria que chega para um pescador inculto e diz, vinde após mim, eu farei de ti um pescador de homens. Aleluia. A sabedoria anterior à criação, Cristo também é anterior à criação. Antes que houvesse o mundo,
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A sabedoria aqui em Provérbios é apresentada como agente da criação. De igual forma, a Bíblia nos diz em João capítulo 1, verso 3 e Hebreus capítulo 1, verso 3, que Cristo Jesus é o agente da criação. A sabedoria aqui em Provérbios 8 nos apresenta a si mesmo como deleite do Pai. E é exatamente isso que nós vemos em Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A sabedoria aqui em Provérbios 8 é apresentada oferecendo vida abundante, e aquilo que Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Versos 32 a 36, a sabedoria faz um apelo final, e eu vou encerrar aqui sem aplicar, porque eu apliquei ao longo do texto. O apelo final da sabedoria é composto de 3 tópicos. Primeiro, chamado: ouvi-me, guardem os meus caminhos, não me rejeitem. Meus irmãos, isso não é uma sugestão, é um imperativo, é a urgência, é a voz de Deus dizendo: você precisa ouvir isso, você precisa dar atenção a isso, você não pode ignorar a minha voz, porque a sua vida depende disso. O seu bem-estar temporal e mais, o seu bem-estar eterno depende de dar ouvido à voz da sabedoria. Primeira coisa é o chamado. Segundo lugar, a sabedoria faz promessas para aqueles que a ouvem. Nesses últimos versos, vejam, 3 promessas estão explícitas aqui nesses últimos 5 capítulos de Provérbios 8. Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Feliz o homem que me dá ouvidos, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. A sabedoria faz promessas. A sabedoria nos chama a uma vida plena. Bem-aventurados, Jesus diz, aqueles que me seguem, aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado é o chamado inicial no primeiro capítulo do livro de Salmos. Ele nos chama a bem-aventurança, a vida feliz, a vida abundante. Há uma promessa em darmos ouvidos à sabedoria. E por fim, meus irmãos, eu vou encerrar aqui sem as aplicações. É um aviso para aqueles que a rejeitam. O verso de número, e esse eu vou ler, o último versículo do texto, o verso de número 36 diz: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Essas são palavras duras, mas são verdadeiras. O que o texto bíblico está dizendo é que quando você rejeita a sabedoria, você não está rejeitando um conceito abstrato. Você está rejeitando o próprio Deus e a própria vida. O texto diz que rejeitar a sabedoria é o mesmo que escolher a morte. É o mesmo que escolher a morte. Meus irmãos, Cristo é a manifestação suprema da sabedoria. Dar ouvidos a Cristo é dar ouvidos à sabedoria. Rejeitá-lo é rejeitar a sabedoria. Ela nos chama, ela disputa a nossa atenção com tantas outras vozes que tem na sociedade. O dinheiro, o sexo, a fama, tudo está disputando a nossa atenção. E o que o texto nos diz é que o nosso bem-estar, aqui e na eternidade, depende daquele a quem vamos dar ouvidos. Que o Senhor nos ajude a darmos sempre ouvidos à sabedoria e a Cristo Jesus. Vamos orar. Pode ficar em pé, vamos fazer a oração. Pai amado, nós somos felizes, Senhor, diante de Ti, Senhor, porque a Tua voz falou em nosso meio. Te damos graças, Senhor, porque esse conhecimento maravilhoso não está oculto. O Senhor proclama em alta voz. O Senhor nos chama ao arrependimento e à fé no Teu Evangelho. Pai, que essa sabedoria clame profundamente em cada um. E nessa manhã eu te peço especialmente para aqueles que vão se batizar, Senhor, que haja temor do Senhor, que haja gozo, que haja alegria celestial na vida dessas pessoas. E que cada um deles seja marcado com esta mensagem. E que entendam que precisam dar ouvidos a Ti e silenciar todas as vozes que concorrem contigo, Senhor. Que possamos ter uma vida sábia. É o que te pedimos, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.